Bora falar sobre Halloween? Bora lá, gente. Bora pra lá? Paz do Senhor, gente. Tudo bem? Vocês estão bem, gente? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Como que vocês estão? Tá todo mundo animado aí? Deixa eu ver aqui. Diminuir aqui. Aí. Paz, Senhor. Todo mundo aí já de fantasia, já? Todo mundo fantasiado? Todo mundo fantasiado? Eu tô toda de preto, ó. Já vim toda de preto, já preparada pro assunto. Você tem noção, né, amor? Você tava lembrando, né, das coisas que a gente fazia antes, né? Vocês tinham costume, gente, assim, de comemorar essas coisas? Normalmente o pessoal gosta de filme de terror, né? As pessoas gostam de filme de terror, mas vocês tinham costume, assim, de fazer alguma coisa, ou que seja no Halloween, ou participar de coisas assim, né? Que a gente é meio doido, né? Nossa, eu já participei de muita festa de Halloween, já fiz muita bobeira nesse sentido. De me fantasiar. Eu vivia, gostava, né, dessas coisas de bruxa, eu sempre gostei dessas coisas, então eu era dessas. Envolvida com essas coisas aí de bruxa, né, de Wicca. Era bem minha cara, gente, antes. Se vocês vissem, pra vocês terem uma ideia, gente, o meu e-mail antes era Mari Vandinha, então assim, já começa por aí o negócio, né? a coisa já começa por aí. Vocês veem que eu era bem esquisita, assim. Sabe nem que dia é. A gente... Eu tava Você lembrando, vê que, ó, né? como Deus muda, Deus transforma. Eu tava lembrando, né, que a gente já foi... Não era no Halloween, né? Mas a gente já foi na festa, não sei se era no Halloween que ele comemorava. A gente foi lá na Augusta, lá em São Paulo. A gente ia nas baladas lá na Augusta, né? Daí, como que era o nome da balada lá? A Blitz, né? A Blitz. Daí a gente foi, teve um dia que teve a festa do Zé do Caixão, do aniversário do Zé do Caixão. Gente, eu tenho foto Daí a gente com o Zé do Caixão. na festa do Zé do Caixão, lá na balada. Daí a gente tirou foto, a gente tinha foto, né? Até aquela foto lá que... Nossa, em caixão, que gente, tá com a sério. cruz de ponta cabeça, assim, né, amor? É, a gente tem foto em caixão. Aquela foto, pra quem não sabe, aquela foto, né? Quem já viu, tem tipo uma madeira assim na frente, né? Aquilo é um caixão que tinha na frente da foto, né? Porque era o aniversário do Zé do Caixão. Porque era o aniversário dele. É, gente, nós era desse nível, daí pra pior. Pior de tudo eram nossas fotos. Tipo assim, tem foto nossa, assim, E aquela, né, fica, né, pra testemunho, porque, né, realmente para as pessoas verem de onde que Deus tirou a gente. Mas a gente, né, era aquelas coisas, pra nós aquilo era normal, entende? Fazia parte, né, de quem a gente era. Mas é foto assim, em caixão, sabe? Né? Umas coisas assim bem esquisitas. Eu bem louca do lado do Zé do Caixão, sabe? Aquelas coisas, né? A gente foi... tem as viradas cultural lá em São Paulo, né? Todo ano tem virada cultural. Lembra que a gente foi... A Mari, ela morava ali na Consolação, pra quem conhece ali, né? Ela morava bem na Rua da Consolação mesmo, na avenida, né? E ali tem o cemitério da Consolação. Daí o que acontece? Daí, na virada cultural, ia ter o Zé do Caixão contando história de terror dentro do cemitério da Consolação. Lembra que a gente foi? E a gente foi lá. Claro. Eu não lembrava Só que não rolou disso. nada. Eu não lembrava disso, Eric. Só que não teve nada. Acho que... Não sei se o Zé do Caixão... Não lembro se o Zé do Caixão não foi... Sei que tinha um povo lá. Mas a gente foi lá no cemitério de madrugada, né? Na virada cultural pra ouvir o Zé do Caixão contar a história de terror. Era
umas coisas pesadas, assim, né? Tava orando aqui, daí tava lembrando dessas coisas, né? Explica por que que o A Fidel gente tá tão bravo foi. hoje. Teve uma outra balada que a gente foi também, que foi no Beco, lembra? Que a gente foi fantasiado também. Não foi fantasiado, você fez ali uma maquiagem lá em mim. Lembro. Ah, mas eu sempre. Uma vez eu me fantasiei de Annabelle também pra ir numa balada, mas você não tava junto comigo. Não, Eu acho fui que não. sozinha. Era uma balada que eu fui fantasiada de Annabelle, eu me lembro. E aí eu me lembro que eu coloquei ainda era um vestido bonito que eu tinha, daqueles da Antiques, lembra que eu tinha uns vestidinhos bonitinhos? E era um vestido bem bonequinho que eu até usei uma vez pra fazer um negócio de chapeuzinho vermelho na praça. E eu me vesti de Annabelle, olha as ideias. Tipo, era bem idiota. Esse dia não. Que eu lembre não. Que eu lembre não, eu fui com as meninas. Mas era umas retardadices assim que fazia. Era bem louca, né, das ideias. Nós dois, né? Pois é. Mas lembra aquela vez também que você foi lá, que a gente tava indo ainda que eu lembro que eu tava com as meninas, a gente morava eu morava, né, aliás, naquela república lá, no apartamento. E aí você foi, eu lembro que a gente tava lidando com sangue falso lá. Então, mas foi o dia que a gente foi lá no Beco. Ah, esse dia foi o do beco lá, né? Que Foi. Tá certo. Foi o dia que a gente foi no Beco. Tá certo. Pra vocês terem noção, gente, tipo assim, pra quem não sabe, né, eu e a Mari, a gente se conheceu numa balada. A gente se conheceu lá na Rua Augusta, numa balada da Augusta, no Beco. Foi tipo o universo, né, amor, que nos juntou. Foi o Foi universo. tipo o universo que Segundo conspirou Eric, em nosso foi o favor universo. e a gente tá junto até hoje. E o que acontece? Daí, tipo assim, eu fui ali, né, tipo, indo pelas beiradas, né, conversando com você. No nosso primeiro encontro, gente, a gente foi assistir a Annabelle. Você lembra? Foi nosso primeiro encontro romântico. Nosso primeiro foi assistir encontro, a Annabelle. gente foi no cinema assistir a Annabelle, né? Nosso primeiro encontro romântico foi assistir a Annabelle. Pois é, foi bem tipo filme, né? Tipo assim, porque daí a gente tava ali, eu fiquei nervoso, né? Daí só no final, né? Daí, tá bom pra você. Foi. Daí depois a gente foi lá pro pub. Ai, gente do céu. Mas colhemos, viu? A colheita que foi nervosa. É. Foi boa a colheita? Foi não, né? Não. A colheita de tudo que a gente fez, né? Misericórdia. Não é fácil. É. Mas nós não era crente, não, Não, é Jéssica. que ele não era crente, é que foi a. Eu falei de não era universo, crente. porque foi a cantada que eu dei nela. Que daí, como eu era de São Paulo, ela é aqui do Paraná, né? De Ponta Grossa. Daí eu falei pra ela na época, né? Daí eu falei, tipo assim, imagine. Que daí a gente tava lá na balada, né? A gente fumava, daí tava no fumódromo, né? Daí eu tava ali fumando e tipo, tinha um cara lá tentando dar em cima de você, né? Daí eu vi que ela tava de olho em mim e eu tava de olho nela. Eu não tava olhando Tava você, assim, eu ela tava tava. assustada com o olhar dele, porque ele Não. tava, tipo assim, me olhando, assim, bem estranho, assim, eu parei, aí eu fiquei assim, gente, por que esse cara tá me olhando? Na hora foi tipo isso, eu juro pra vocês. Não tava. Eu lembro que foi isso, assim. Foi isso, sim, é que eu me Nossa, lembro. você tá meio tá Tô. confundindo. Ela Só confundiu me as coisas. lembro. Mas então, daí eu falei pra ela, daí eu fui conversar com ela, né? Daí eu falei pra ela, né? Eu falei, ó, imagine você é lá de Ponta Grossa, eu sou aqui de São Paulo. Tipo, tem milhões de pessoas aqui em São Paulo, tipo assim, de diversos lugares. Tem, tipo assim, milhares de baladas aqui em São Paulo. E a gente tá no mesmo lugar, na mesma balada, no mesmo fumódromo, no mesmo horário. Eu falei, é o universo que conspirou em nosso favor pra gente estar aqui junto. Ah, lógico. Daí deu certo, viu? E a Lógico. gente tá até hoje. Estamos aqui agora Estamos aqui. derrotando os capirotos, gente. Vocês veem como o mundo dá voltas. Isso é a prova que o mundo dá muita volta, hein? As coisas mudam. Né? Isso aí. Ai, Eric, só por Deus. Ai, mas amei. Só tá entrando ainda. Vou fazer mais um aqui. Tem mais alguma historinha, amor, pra contar? Hum? Alguma história? E, gente, Mostrar o cenário aqui. vocês acreditavam muito em signos? Não, signo eu sempre achei besteira. Não, nem tanto, né? Tipo assim, sempre pensava que eu falava que eu era de gêmeos, né? Mas, tipo assim, achava que muita coisa fazia sentido, mas eu não pesquisava sobre isso, não. Eu gostava muito, assim, de coisas... Eu gosto ainda, né? Na verdade, coisas do universo, né? Tipo, de estrelas, coisas assim de astronomia. Não de astrologia.
Eu gosto ainda, muito. Mas depois, tipo assim, quem quiser dar um telescópio para nós, te aceita. Nossa, tia, essas tonguras. Porque eu sempre quis ter um telescópio. Eu lembro que você falava. Mas em signo, assim, eu não acreditava muito. Tipo assim, nem você, né? Signo também, né? Você não acreditava, né? Você não acreditava em signo, né? Assim. Nunca dei muita atenção, não. Nem eu dava atenção pra quando eu era adolescente, sabe? Quando eu era adolescente, sim, nós acreditávamos em alienígena. Ainda acredito. Ai, que idiota. Por quê? Tô brincando. Não, tipo, não é que eu acredito em alienígena, né? Tá igual o Carlos Ribas lá. Tipo assim, eu não foi que eu acredito em alienígena no sentido do alienígena que a gente vê hoje, né? Do que o Carlos Ribas Mas eu também não acredito que a gente tá sozinho. Né? Tipo assim, tem muita coisa, né? fala. O que o Carlos Ribas Mas lá é outra fala. história. Aí é outro assunto. Tipo, astronomia, né? Estudar o universo, né? Os planetas. A astrologia é quando eles estudam a movimentação dos astros, né? E a influência que a movimentação, o alinhamento dos astros tem uma influência na nossa vida, né? Que não faz muito sentido. Até, né, você vê que aquela música lá da Cássia Eller, né? Bem profética, né? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos... Porque com Jesus, né? Ele, tipo assim, vai ter a segunda vinda dele, né? O segundo sol chegar, ele vai realinhar as órbitas dos planetas, porque a volta de Jesus vai ser tipo uma volta cósmica, né? Vai ser tipo um abalo cósmico, porque fala em Apocalipse que as estrelas do céu vão cair, né? Então a volta de Jesus vai ser algo cósmico, só não vai Vocês ser algo... repararam, gente, como a Bíblia é um negócio muito legal, né? Vocês pararem bem pra pensar, é muito doido, né? As coisas assim da Bíblia. É porque as pessoas têm uma visão assim muito careta das coisas, né? Tipo, acha que crente é careta, sabe de nada. Sabe de nada. Eu lembro que fiz uma... Ai, gente, será que não posso ver nada relacionado nunca ao que? Astrologia? Ela quer ver signo? Não sei. Você quer ver signo? A astrologia, você se refere ou a alienígena? Ela falou, a gente não tá sozinho, os anjos estão aqui. Anjos e demônios. Prometi que não ia ver horóscopo, agora todo mundo enche a rede, às vezes aparece. Uma vez falei pro meu pai que eu queria ser astrônoma. Peraí. Peraí que eu me perdi também ali. Aqui. Astrônoma. Mas confundi os nomes e disse astróloga. Ele me olhou com uma cara. Se assustou, né? Ele falou assim, que é isso? Vamos passar por uma libertação, menina, agora. Depois percebi que tinha confundido. Mas vamos lá, que daí, tipo assim, eu vou trazer, na verdade, tipo assim, uma base, né, do que é o Halloween em si. Daí, tipo assim, a gente conversa, daí a gente vai conversando. Que ela perguntou tudo, ali, né? vocês vão contar experiências. Coisa. A gente vai contar experiências. Não tem experiências de Halloween. Halloween específico, não, né? Não tem. Tipo assim, o que a gente tá contando e a gente tá falando, né, das coisas que a gente já fez, né. Mas a gente vai contando o que a gente for vai lembrando, falando, assim, né? A gente vai falando. Pois A gente tem bastante experiência, né? De que a gente tem certeza que o negócio não é brincadeira. Mas agora, específico com Halloween, eu não lembro se a gente tem. Gente, não existe alienígena, gente. Não, tipo, tá, só disso do alienígena, né? Antes da gente começar. Tipo assim, tem gente que vai falar que alienígena é demônio. Tipo assim, que são criação do demônio, igual a Jéssica falou, tudo. Eu, tipo assim, eu não tenho, na verdade, uma opinião formada sobre esse assunto. Entendeu? Esse é o ponto. Sobre alienígenas. Entendeu? Talvez eu acredito que não existam outros alienígenas, outros seres, talvez inteligentes. Mas eu creio que exista vida fora da Terra, né? Qualquer vida fora da Terra já é alienígena, né? Tipo assim, é complicado, né? De dizer, né? Porque, por exemplo, né? Tipo assim, eu acho que ao mesmo tempo a gente pensar, tipo assim, o tamanho do universo que Deus criou. Tipo assim, com
trilhões de planetas, galáxias, coisa que a gente nem tem conhecimento. Tipo assim, tu me quer soberano, né? Mas por que ele faria tudo isso pra colocar só a gente num planeta? É, coisa que eu também às vezes já pensei, né? Tipo assim, sendo que pensa, só na Terra tem, tipo assim, tipo, Mas milhões... cuidado pra não, cuidado pra não entrar alguém aqui na nossa live depois e aí achar um pedaço, vai falar assim, achamos herege, pronto. Ah, mas eu não tenho problema com isso. Tipo assim, eu não tenho problema. Tipo, só tô... Tipo, sei lá, eu não tenho medo de falar. Tipo, existem milhões de espécies de, tipo assim, de insetos, de animais da tem Terra. Que pensar, né, gente? Coisa que a Não é gente porque não... é que o povo acha que só porque você é crente que a gente não Eu só pensa, digo né? que, tipo assim, a gente não pensa. pode ser ignorante. Exatamente, a gente não pode ser uns ignorantes também, né? Tipo, não. Tipo assim, não, é um quadrado. Tipo assim, gente, tem trilhões de planetas no universo. A gente não conhece nada. Eu não tô falando que, tipo assim, existe o ET de Varginha, por exemplo, que vai chegar lá, tipo, o ET, tipo, colocar uma sonda lá em você e vai te abduzir sua vaca. E, tipo, não é isso que eu tô falando. Só tô falando que pode ser que a gente não esteja sozinho mesmo. Só no dia que Jesus voltar a gente vai saber, né? Mas nós antes a gente era bem ligado nessas coisas, sabe? Tipo, era bem... Nossa, e é incrível, porque vocês veem como que Deus é, né? Porque agora, vamos dizer assim, eu acho que agora a gente virou os caça, as coisas de Jesus, digamos assim. Porque, né, tanto para querer, assim, para ter essa sede de buscar as coisas e tal. Eu creio, assim, que isso é muito propósito de Deus mesmo, porque... E até isso envolvendo o sobrenatural, sabe? Porque é muito interessante, porque antes, quando nós não éramos cristãos, o que acontecia? Né? Vocês já comentei, né? A gente era bem... A gente já estava bem viciado em maconha, a gente usava, né, várias coisas. Então, assim, a gente tinha muito costume, por último, nós já estávamos num ponto onde a gente ficava direto, assim, né, brisado mesmo, né? E a gente ficava, assim, direto... ligado assim nessas coisas, sabe? A gente era bem ligado assim a essas... como que chama essas coisas que o pessoal fala? Como que é o termo que usa? Teorias da conspiração, essas coisas aradas, sabe? A gente tinha tudo assim pra ser esse povo. Sério, gente, nós tinha tudo pra ser esses povo louco que cria esses canal pra ficar fazendo teoria da conspiração, sabia? Tinha tudo, né? A gente já tava indo pra esse rumo. Porque nós já tinha feito o nosso blog. Tinha um blog esotérico. A gente começou a querer gravar uns vídeos, só que a gente começou a gravar muito zoado, então a gente já tava, tipo, muito... a gente começou a querer gravar esses vídeos muito brisado na época. Então, assim, eu creio que já era, assim, de alguma forma, né? Deus ele olhou pra nós e falou assim, vou pegar vocês pra vocês falar sobre uns assuntos aí que, né, que... Não dizer assim, que não é todo mundo que quer ir atrás, que não é todo mundo que vai querer falar, enfim... Mas a gente era bem ligado, assim, sabe? Numas coisas, assim, a gente era meio doido, sabe? Que a Kel falou que Deus, em sua grandiosa sabedoria fez. Só cuida, que tá meio nova era essa conversa aí. Mas só terminando, da astrologia, por exemplo, né? Uma coisa da astrologia que é bem interessante, gente. Interessante, assim, em partes, né? Que é a relação à nova era. Por exemplo... a gente estava na era de peixes, a época do cristianismo. A nova era fala que agora, né, nesse século, a gente está entrando na época da era de aquário, que é a era da nova era, uma era de novo conhecimento, tudo. Que é totalmente o oposto do que a gente acredita. Mas vamos falar do Halloween, que é o tema. A gente só estava aqui enrolando vocês para ver se entrava mais gente. Mas agora acabou o assunto. Aí que vem. Quero ver como que tá aqui, Luciano. A imagem tá boa. Não, mas, gente, assim, dimensões, né? Tem que tomar cuidado de não ser muito nova era. Tá? Mas, tipo assim, isso daí da teoria das cordas, né? Tipo assim, dá pra estudar. Só tem que ter muita sabedoria, você tem que ter discernimento. O importante é você conhecer a palavra, os princípios bíblicos, pra você, tipo assim, não se confundir, né? A gente tem que tomar muito mais cuidado. Mais difícil é porque as pessoas acabam vendo, e até a gente vai falar sobre isso ainda hoje, tipo, mas vamos falar primeiro do Halloween, daí a gente conversa. Mas isso daí é muito sério, a gente tem que tomar cuidado só pra gente não confundir, né? Porque, por exemplo, assim, vamos supor,
eu acho que pra tudo tem um tempo, né? Igual assim, teve coisa que a gente precisou, acho que ficar um bom tempo, né? Bem, É. né? Não dava nem, porque senão a gente fazia muita confusão, sabe? Era muita, realmente acabava gerando uma certa confusão. É porque a gente tinha muito conhecimento, a gente pesquisava muito Por que sobre vocês acham que Deus me deixou sem memória? outras religiões, a gente Vocês pesquisava acham muito. que Deus chegou e falou assim, deixa eu dar um reset na Mari pra Mari poder recomeçar? Porque eu precisava, porque senão vocês Que? acham? Tem coisas que às vezes eu lembro hoje, eu penso, caramba, isso aconteceu comigo. Né? Porque, vamos dizer assim, porque Deus precisou fazer isso, ele precisou dar um reset mesmo, chegar e falar assim, não, vamos recomeçar aqui. Porque senão eu não sei se eu conseguiria, entende? Não sei se daria certo, porque era muita coisa, entende? Eu já carregava, digamos assim, eu tinha uma bagagem de coisa muito grande, né? Mas totalmente contrária. E a gente tem que tomar cuidado porque, tipo assim, a gente normalmente, humano gosta de teoria da conspiração, tipo, de mistério. Então, tipo assim, tu vem pra Jesus, na verdade tu continua, tipo, querendo saber as coisas. Então daí só que você vira, tipo assim, não, o que é o 666? Quem que é o anticristo? O anticristo é o Kushner? Quem que é o anticristo? Só que o que acontece, por exemplo, quando a gente era da Nova Era, a gente, tipo assim, tinha estudos que usavam a Bíblia. Então, tipo, por exemplo, você vai pesquisar, tentar se aprofundar em algo, eles tinham, por exemplo, estudos falando que Adão e Eva, eles não tinham relacionamento sexual. Eles usam a Bíblia para isso. E eles falam que Adão e Eva, os anjos que conduziam eles no relacionamento sexual deles, e que justamente por eles não terem a parte do orgasmo em si, essa energia do orgasmo era revertida em uma energia divina que trazia conhecimento e sabedoria para eles. Então daí, tipo assim, essas religiões tipo, mais satanistas, né, ou cultistas vão usar esse tipo de ensinamento usando versículos bíblicos para trazer tipo assim, os rituais deles, para tentar fomentar, né, para tentar basear os rituais deles. Então, se pegar, tipo assim, um crente e acabar, tipo assim, entrando num estudo assim, e a pessoa não estiver bem fundamentada, a pessoa acaba até se confundindo. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado mesmo. Muita coisa, né? Uhum. Aí, quando tá lá a pessoa falando de terra plana, misturando tudo. Já vira terraplanista. Já já tá vira lá, terraplanista. quando você vê, a pessoa já tá lá fazendo uma bagunça, né? Então tem que tomar muito cuidado, assim. A teoria da conspiração, tipo agenda global. Aqui Mas a agenda global não é teoria da conspiração, é verdade. A Kel ali, ai Mari. Kel, Deus sabe das coisas. Não... Por que será, Kel, que você cruzou aí o meu caminho, né? Pois é. Deus sabe das coisas. Mas então Deus vamos sabe. lá. Vamos lá falar do Halloween. Deus sabe de tudo. Igual nós, Deus sabia onde que ele precisava colocar nós para poder dar uma quebrada, né, nas... Deus sabe aonde que a gente precisa, né? Mas a gente ficou muito tempo parado, gente, sem... Tipo assim, a gente jogou fora livros, tipo assim, tudo que a gente tinha, a gente jogou fora, sério? queimou, tipo, ficou muito tempo Nós só, tivemos tipo, que- em Deus, só, lendo a palavra, só. Não vou falar sobre a agenda global, porque não é o tema de hoje. Depois a gente fala. Tá, vamos falar sobre o Halloween? Então, Bora. tá, vamos lá, vamos falar sobre o Halloween, Vamos que gente. já passou um tempão já, e nós estamos aqui. Que já passou, ó, vamos ver aqui, ó. Já passou 23 minutos vocês enrolando a gente aqui, tentando mudar de assunto. Vamos lá. O que é o Halloween, gente? O Halloween é o Dia das Bruxas, né? Mais conhecido aqui no Brasil como Dia das Bruxas também. O Halloween, ele tem a origem do nome, a raiz do nome Halloween é o All Hallows Eve, né? All Hallows Eve, que é o Dia de Todos os Santos em português, tá? Tipo, Halloween, né? Como a gente conhece hoje, tipo assim, tá? Vai ter muita superstição, muita coisa de ocultismo relacionada ao Halloween, tá? Mas como que começou, qual que é o início, qual que é a raiz do Halloween? Tudo que a gente vive hoje, que vocês precisam entender, tudo que a gente vive hoje, existe uma raiz. Nada foi criado do zero. Tudo que a gente tem hoje de cultura popular, seja filmes, séries, festas, tudo foi criado
no mundo antigo e começou a ser desenvolvido durante o tempo e hoje chegou no que a gente está hoje. Então, o pensamento que você tem hoje, tem gente que vai falar, não, eu não me baseio, tipo assim, eu penso por mim mesmo. Não, ninguém pensa por si mesmo. Tudo que você pensa, alguém pensou antes, e essa pessoa escreveu essa ideia, e essa pessoa hoje, você pensa o que você pensa porque alguém já pensou isso Meu antes, Deus. e essa pessoa escreveu aquilo, e aquilo foi difundido para gerar esse pensamento. Então, tipo, tudo que a gente tem hoje de ideologia, por exemplo, o cristianismo, foi algo que foi difundido ali pela igreja primitiva, e hoje nós pensamos o que pensamos porque teve homens que escreveram aquilo. Porque pensaram o que pensaram. Porque pensaram o que pensaram e escreveram o que pensaram. Vocês já pensaram nisso? E hoje nós pensamos isso porque tipo, teve pessoas que Já pararam leram pra e pensar continuaram reproduzindo o que eles pensaram. Foi isso. Quanto pensamento, hein? É muito pensamento e... Então o que acontece? Tanto pensamento. Tipo assim, muitas vezes nós temos a noção de pensar, não, as festas que a gente tem hoje, por exemplo, o Halloween, o Natal, a Páscoa, todas as festas que a gente tem hoje, a gente sempre tem aquela ideia de pensar que não existe uma raiz, que não existe um fundo daquilo. A gente sempre pensa, não, é uma festinha legal que tem nos filmes lá americanos, é uma festinha legal que a pessoa se veste de fantasminha, tal, lá de família Addams, e beleza. Tipo assim, vamos curtir, faz, ela troca os doces, né, gostosuras ou travessuras, e é isso. E eles colocam algo tão bonitinho, né? Eles criam algo assim tão... Mas na real, tipo assim, existe um fundo de como isso foi criado, de como isso chegou até onde está hoje. Como que começou? O Halloween, ele tem a origem ali, tipo assim, quase 2.300, 2.500 anos atrás. Onde? No povo celta. O povo celta era um povo que vivia ali na região do Reino Unido, da Grã-Bretanha, que é a região ali da Inglaterra, da Irlanda, do país de Gales e do norte da França. Então era essa região. Tanto que até hoje a Irlanda, você vê que é um país que eles se aprofundam muito no ocultismo. Da Irlanda que vem tipo, aquela ideia dos leprechauns, das fadas, das ninfas. Então, tipo assim, você vê que é sempre daquela região, porque foi uma região onde vivia esse povo celta, que eles acreditavam muito nesse ocultismo, eles trabalhavam muito com feitiçaria. Então o que acontece? Eles viviam nessa região e os celtas eles eram pagãos. Né? O que é o povo pagão? Para quem não sabe, quando você vai falar o povo é pagão, algo assim, é porque eles acreditam em mais de um Deus. Ou seja, é um povo que eles não têm um Deus único, um Deus uno, igual nós temos. Então eles acreditavam em vários deuses e os deuses, normalmente, das religiões pagãs, elas estão relacionadas à natureza. Então, eles adoravam a natureza. Era o Deus Sol, a Mãe Terra. Você vai ver sempre, tipo assim, não sei o que, a Mãe Terra. Não sei o que. Hoje, tipo assim, o que nós vivemos hoje, existe esse fundo espiritual de religiões pagãs. Por exemplo, você vai lá ver, tipo assim, o povo do Greenpeace. Tipo, isso é totalmente nova era, totalmente ali... temos que cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente, tipo assim, é um ser vivo. Ok, tipo, é óbvio que a gente tem que cuidar, mas é tudo uma ideologia, tipo assim, que vem dessas religiões. E os celtas eram assim, eles acreditavam no Deus Sol, eles sacrificavam para o Deus Sol, e até quem vai conhecer o nome dos druidas, os druidas eram sacerdotes dos celtas. Então, eles eram magos e feiticeiros que trabalhavam com essa área do ocultismo, tá? E o que acontece? Os celtas, eles comemoravam o ano novo deles na época que era semelhante a essa época do ano que a gente está agora em outubro. Óbvio que na época deles não existia outubro, setembro, novembro, porque isso foi uma criação do calendário gregoriano. Depois que Jesus Cristo veio, o Papa lá e o Imperador, eles mudaram o calendário, tá? Então na época não existia os meses como a gente conhece hoje.
mas a época que eles comemoravam o ano novo deles era essa época de final de outubro e início de novembro, que era a época de transição para eles, onde eles estavam entrando no outono. Então o que acontece? E lembrando, gente, lá entrando no outono por quê? Porque lá é o hemisfério norte, tá? Às vezes você vai falar, ah, não, mas a gente está na primavera, não sei o quê, mas é porque a gente está no hemisfério sul. Ali era o hemisfério norte, então as estações elas são ao contrário. Então lá é o outono. E o que acontece? Eles acreditavam que o ano novo deles tinha que ser comemorado nessa época. Era uma época onde eles tinham acabado de colher, então eles comemoravam isso. Por quê? Porque eles acreditavam que nessa época do ano era uma época em que a ligação entre o mundo espiritual e o mundo terreno ela estava mais fina, ou seja, o véu que separava o mundo espiritual do mundo terreno ele era mais fino, ou seja, era uma época de mais movimentação espiritual, era uma época onde o espiritual se alinhava com o físico. Então, eles acreditavam que essa época era uma ótima época para se comunicar com os mortos, se comunicar com aqueles que já morriam. Por quê? Porque você vai ver muito nessas religiões pagãs, eles têm muito isso de se comunicar com as pessoas que já morriam. Por quê? Porque eles acreditam, aquela visão espírita, aquela visão pagã, de que a pessoa morre, e quando a pessoa morre, ela se torna um espírito que fica, ou vai para o paraíso, vai para o inferno, ou fica vagando pela terra. Então eles acreditam que quando uma pessoa morre, você pode conversar com essa pessoa, né? Você consegue se comunicar com espíritos. E aquela coisa que a gente vê em filmes de terror, né? Por exemplo, o que está na casa lá? Uma casa mal assombrada. É o espírito da pessoa que morreu ali, e esse espírito está atormentado, e esse espírito ele está ali naquela casa, porque alguém precisa fazer algo para libertar aquele espírito. Ou seja, uma visão espírita. Não é a visão cristã. O cristão não acredita nisso. Tu morreu, tu vai para o inferno ou para o céu. É isso. Já era. Só tem uma morte. E o que fica ali naquele local, que está tendo essa manifestação, ou mesmo se comunicando com a pessoa, é um demônio, tá? Então o que eles acreditavam? Eles acreditavam que essa época do ano era uma época onde eles podiam se comunicar com os espíritos. Então eles acreditavam que nessa época do ano, o que acontecia no ano novo? Que os espíritos voltavam para os seus lares, procurando os entes queridos. Então eles acreditavam que os espíritos dos mortos iam voltar para suas casas para procurar os seus entes queridos, para procurar aqueles que eles amavam. E o que acontece? Eles acreditavam que se as pessoas que estavam vivas não alimentassem esses espíritos poderiam fazer coisas terríveis, que esses espíritos iam possuir o corpo dessas pessoas. Então eles entendiam que eles precisavam dar alimento para esses espíritos, eles precisavam dar comida para esses espíritos. E o que acontece? Eles faziam uma festa nesse período do ano. Por quê? O que eles faziam? Eles acreditavam que esses espíritos iam voltar para a Terra ali para atormentar eles, para visitar os parentes e que iam começar a possuir as pessoas. Então o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios ao Deus Sol, eles faziam festas e eles faziam um desfile. O que eles faziam? Se vestiam todos de preto e colocavam máscaras. E eles faziam uma festa muito barulhenta, onde eles começavam a agir de forma estranha, eles começavam a agir de forma violenta. Para quê? Fazer barulhos. Para quê? Para que quando os espíritos viessem, os espíritos se assustassem e fossem embora. Então eles faziam um desfile de máscaras, onde eles se fantasiavam, onde eles se colocavam máscaras feias, faziam barulhos para assustar esses espíritos. Então, essa era a festa que eles faziam. Eles acendiam fogueiras, faziam sacrifícios de animais. Era isso que eles faziam. E o que acontece? Essa época se chamava Sohen, né? Escrito é Saham, mas falando é Sohen,
que era essa época do solstício de outono que eles acreditavam. E o que acontece? Nessa mesma época do ano, os povos latinos, que eram os romanos, tudo, eles comemoravam o festival de Pomona, que era um festival comemorado para a deusa das frutas e dos jardins, que também era uma festa pagã, era uma festa que eles faziam para outros deuses. E o que acontece? Por que a gente está falando isso? Eles faziam essas festas ocultistas, né? Essas festas pagãs, e eles acreditavam nisso. E o que aconteceu? Como vocês conhecem a história da igreja... Peraí que deu bem errado aqui. Como vocês conhecem a história da igreja, teve uma época em que a igreja católica ela começou a fazer a Inquisição. O que era a Inquisição? Você lembra o que era a Inquisição? O que era a Inquisição? A Inquisição foi uma época em que a Igreja Católica ela começou a perseguir quem era herege. Então, eles perseguiam se uma pessoa falava algo contrário à Bíblia, ou contrário ao que a Igreja acreditava, essa pessoa era considerada um herege, e essa pessoa era perseguida e queimada em uma fogueira, era morta. Esse nome, Inquisição, isso? Isso. E essa é a Santa Inquisição, quando a Igreja Católica perseguia. Então eles perseguiam quem? Eles perseguiam os pagãos, eles perseguiam as pessoas que falavam algo contrário do que a Bíblia acreditava. Então, por exemplo, o próprio Galileu Galilei, ele acreditava, na época, por exemplo, a Igreja Católica acreditava na ideia de Platão, que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em volta da Terra, tudo girava em volta da Terra. E Galileu, ele acreditava o contrário, ele descobriu o contrário, ele descobriu que a Terra não era o centro do universo, mas que o Sol era o centro do universo. Universo, né, digo galáxia, mas para eles era o universo. Que o Sol era o centro e que a Terra girava em volta do Sol e em volta de si mesmo. Que é o que nós acreditamos hoje. Mas a igreja perseguiu ele e impediu ele de falar porque para eles aquilo era uma heresia, aquilo era algo contrário ao que eles ensinavam. Então eles perseguiam pessoas que ensinavam, seja ciência, arte, contrário do que a igreja acreditava. E a igreja, ela perseguiu essas festas pagãs. Eles tentaram de alguma forma acabar com essas festas pagãs. Então você vai lembrar de filmes, de coisas que eram perseguição de bruxas, onde eles perseguiam, tal pessoa, uma mulher é uma bruxa, então vamos queimar ela na fogueira. Isso foi a Inquisição da Igreja Católica. Eles queimavam as mulheres, acusando elas de bruxaria. Tem muitas que eram realmente bruxas, né, porque eram sacerdotisas dessas religiões pagãs, então eles queimavam essas mulheres na fogueira. Mas o que aconteceu? A igreja ela não conseguiu acabar com essas religiões. Ela não conseguiu acabar com essas festas que essas religiões faziam. Então qual que foi a estratégia que ela fez? Em vez dela tentar acabar com essas festas, ela pegou essa festa e criou um feriado, uma festa para eles no mesmo dia. Então o que acontece? Como era comemorado no final de outubro e início de novembro, a Igreja Católica pegou e criou o dia de finados, no dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro, né? Mas tem a católico. Criou a igreja, o feriado de finados. Para quê? Para que esse feriado abafasse a festa pagã. Mas o que aconteceu? Acaba rolando só um sincretismo religioso no final, onde tipo assim, os pagãos acabavam pegando aquela festa, aquele feriado católico, e usando ele para fazer os próprios rituais, fazendo aquelas festas que eles faziam. Então esse festival celta ele foi adotado como o Dia de Todos os Santos. A Igreja Católica ela fez a mesma coisa, por exemplo, com a Páscoa. Ela fez a mesma coisa com o Natal. Para quem não sabe, eu não vou falar hoje sobre isso, mas o Natal em si ele não é uma festa cristã.
o Natal. A origem do Natal que a gente conhece hoje, o Natal com a árvore de Natal, com as bolinhas de Natal, com presentes, é uma festa pagã que foi criada lá na época de Nimrod, porque Nimrod morreu e Nimrod, que é o que construiu a Torre de Babel, ele se casou com a sua mãe. Que bizarro. Ele se casou com a sua mãe, dele morreu, e a mãe dele falou que ele ressuscitou como um bebê e que ela era virgem. Então ela falou que eles tinham que fazer presentes, entregar presentes para Nimrod embaixo de uma árvore. Começa bem, já. Então daí vem a história da virgem e do... como que chama? Da manjedoura, daquela... não é da manjedoura em si, né? É do presépio, sabe? Do presépio ali, que a gente está acostumado a ver o presépio ali. Não é algo cristão, é algo que vem dessa festa pagã. Entende? Por exemplo, a Páscoa. Não existe a manjedoura? Não, a manjedoura em si existe, não existe o presépio. O presépio. O presépio não existe. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa não era uma festa, ela é uma festa que Deus deu esse nome Pesach, né? Que é passagem, Páscoa, mas a época ali que a Igreja Católica eles tentaram usar os símbolos que é usado hoje do coelho, dos ovos, ela é de uma festa pagã também, de uma festa pagã de uma deusa da fertilidade. Onde que eles faziam? Eles, na época, para comemorar, antigamente eles faziam ovos pintados, ovos decorados para comemorar esse dia. Então hoje o ovo de Páscoa, ele não é cristão. O ovo de Páscoa ele vem dessa cultura pagã. A Páscoa em si é uma festa cristã, mas a forma como nós comemoramos do ovo de Páscoa não é. Ele tem um fundo espiritual demoníaco. Então a gente sempre tem que entender o fundo. Então o que acontece? Eles pegaram essa festa pagã, essa festa onde eles acreditavam que os mortos iam voltar, onde eles acreditavam que eles iam dar presentes ou comida para os mortos, e que eles se fantasiavam de mortos, eles se fantasiavam de seres assustadores para fazerem barulhos, saírem pela cidade desfilando para assustar esses espíritos que estavam vindo sobre a terra. E a igreja acabou usando esse feriado como dia de finados para tentar abafar isso. E o que acontece? A gente acabou, com o tempo, isso foi passando, essas festas elas foram se fundindo com os feriados. Então chegou um tempo onde a gente não conseguiu mais ver a diferença entre o feriado e a festa pagã. E a comemoração a gente acabou usando a forma pagã de comemorar aquele feriado. Então, por exemplo, o Halloween, que é o dia 31 de outubro, o dia das bruxas, ele é comemorado dessa forma. Como que ele é comemorado? Ele é comemorado com as pessoas se vestindo de máscaras, de fantasias, de seres ocultos, para saírem pelas ruas, pedirem alimentos ou travessuras, né? Gostosuras ou travessuras, ou seja, ou vocês nos dão alimentos, ou nós fazemos travessuras para vocês. Que é o quê? A base daquela festa pagã, daquela festa demoníaca que era comemorada. E o que acontece? Muitas vezes a gente vai se perguntar, mas tá, Eric, beleza, mas eu não estou comemorando uma festa pagã, eu não estou adorando um Deus, eu não estou adorando outro Deus. Existe alguma influência espiritual de eu comemorar o Halloween? Sim, existe. Por quê? Porque ao comemorar o Halloween, você está absorvendo uma festa pagã, você está absorvendo um culto a deuses pagãos, você está absorvendo um culto a demônios. A gente sabe que esses deuses pagãos, eles são demônios. É pesado, Mila. Então a gente está absorvendo essa cultura, esse culto, e se fantasiando, e ali a gente está realmente absorvendo isso e praticando. É a mesma coisa quando a gente vai falar da festa junina, que são alimentos consagrados ali para entidades, Cosme e Damião, para vários exumirins, né?
Então, normalmente o cristão ele não comemora a festa junina por causa disso. E o Halloween é a mesma coisa. Por mais que às vezes as pessoas elas queiram falar, não tem nada a ver, ou aquilo, isso gera sim uma influência espiritual. Isso é um tipo de consagração que muitas vezes você está fazendo. Querendo ou não, já é consagrado, exatamente. Você, ao participar, você está abrindo portas para demônios ali Falou, gerarem um ambiente espiritual. Pesado ter esse entendimento, agora você tem. Mas o que acontece? Isso daí é uma estratégia do diabo. Mas conhecimento também ele liberta. Conhecimento liberta. Mas o que a gente tem que se atentar não só ao Halloween, mas o que eu vejo assim nesse sentido é de toda a cultura popular que a gente absorve, gente. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco das festas que a gente já foi, de não só de Halloween, mas festas ali do Zé do Caixão, de fantasias, ou mesmo quantas pessoas não gostam de ver filmes de terror, por exemplo. Quantas pessoas não gostam de ver coisas de ocultismo. O ocultismo hoje, na nossa cultura popular, na nossa cultura pop, filmes de Hollywood, livros, ela se tornou muito evidente esse ocultismo. Então o que acontece? Começou lá bem antes. Pensa, antes, gente, qual que era a ideia do vampiro? Antes o vampiro era o Nosferatu. Preocupada com a Páscoa. A gente não come chocolate em forma de ovo. A gente come barra de chocolate, né? Nós, na verdade, a gente já não... A gente não come ovo. Até porque é caro pra calaca, né? Mas o que acontece? Por exemplo, antigamente, você vai lembrar de um tempo atrás, bastante tempo atrás, na verdade, o vampiro, ele era quem? Era o Nosferatu. Era aquele vampiro feio, aquele vampiro assustador, que morava num caixão e que, tipo assim, todos tinham medo. O Frankenstein. Mas depois o que aconteceu? Veio o Drácula de Bram Stoker, por exemplo, que era aquele Drácula romântico, aquele Drácula apaixonado, né? Então começou a trazer ainda era um pouco meio bizarro, mas já começou a trazer um romanticismo dentro desse ocultismo. Até o ponto do que? Época do Harry Potter. Então é o bruxinho que todo mundo gosta, né? Crepúsculo. Crepúsculo é lá, tipo assim, a menina se apaixonando pelo vampiro e pelo lobisomem. Totalmente, né? Ou mesmo desenhos. Você vê que muitos desenhos, tipo assim, eles trazem ocultismo. Vários livros também, ali, que eles fazem para os adolescentes, né? Que eu me lembro que foi uma época que isso daí assim explodiu muito, né? Sim, tipo Monster High, por exemplo, Monster High. Tipo assim, nós temos um testemunho, depois vou contar, da Monster High, algo que aconteceu, né? Quando... Então, assim, é muito ocultismo. A maioria dos filmes que você vai assistir hoje, você vai ver que existe muito ocultismo nesses filmes, né? Existe, tipo assim, bastante, tipo assim, coisas ocultas, ou uma ideia muito do espiritismo vindo nesses filmes. Mas por que é isso? Por exemplo, por que o Halloween é algo bonitinho? Por que o Halloween é ensinado a uma criança ali se fantasiar? Ou filmes de terror, se você assiste muito filmes de terror em casa, qual que é o problema com isso? O que vocês precisam entender é que o diabo ele não está de brincadeira. O diabo ele usa a cultura popular para introduzir não só a gente, mas os nossos filhos a rituais satânicos, a rituais tipo assim de Wicca, de bruxarias, de feitiçaria, rituais satânicos. Qual que é a forma que ele introduz? Ele torna tudo isso muito mais legal, tudo muito mais interessante, mais bonitinho. Ele faz com que nossos jovens estejam acostumados com vampiros, com ocultismo, estejam acostumados com sinais. Então hoje o pentagrama é algo legal.
Tipo, nossa, o jovem usar um pentagrama, pô, super legal. Rindo dos comentários dela. Ali, tipo, a gente falando do Baphomet, né? A gente falou numa Connection, o Baphomet, tipo assim, não, quantos jovens hoje não usam Baphomet? Ou, por exemplo, hoje lá, esses tempos, lançou o tênis lá que tinha uma gota de sangue no tênis. Mas, nossa, tipo, beleza, no meio cristão horrível. Mas no mundo, tipo assim, nossa, que maneiro, que legal. Por quê? Tudo isso, para quando nossos filhos, nossos jovens, eles forem chegar perto, eles pisarem num local de ocultismo, num local de rituais satânicos. Existe toda uma simbologia espiritual. Toda vez nisso, que eles né? pisarem nesses locais, eles não vão se espantar, eles não vão estar assustados com aquilo. Aquilo já vai ser algo natural e vai ser muito mais fácil para eles aceitarem participar de um ritual, eles aceitarem participar de uma iniciação. Sem falar que, né, é como se eles estivessem já, é como se espiritualmente já estivesse declarando, né, vamos dizer assim, né, é como se o inimigo ele já estivesse declarando sobre os pés da pessoa, porque qual é o ponto nosso, onde que o inimigo ele quer mexer na nossa direção, né, nos nossos pés. Sim. Então vamos por assim, é como se fosse uma consagração, automaticamente é como se os pés dos nossos adolescentes, né, dos nossos jovens, eles quisessem já estar consagrando, digamos assim, né. Se for parar para pensar, é algo assim muito pesado isso. Isso, tipo assim, eu falando numa forma ainda mais psicológica do que de a cultura influenciar, né, tipo assim, a pessoa tipo assim, o jovem a estar acostumado, habituado ao ocultismo. Mas existe a parte espiritual, que é o quê? Tipo assim, que é a abertura, né, tipo, para demônios, você abrir realmente portas demoníacas na sua casa, na vida dos nossos filhos, onde o quê? Pensa um filho ali se fantasiando de uma bruxa ou de um ser que é morto-vivo, você está abrindo uma porta demoníaca. Por exemplo, nossa, a gente já viu uma coisa horrível, que é o The Walking Dead, por exemplo. A gente já viu, lembra que uma vez a gente viu fotos de um cara que pegou e o casal, ele fez fotos, eles com a filhinha pequena deles, fantasiados de The Walking Dead. Não lembro se foi aqui no Brasil. Eu acho que não foi no Brasil. Eu não tenho certeza se foi no Brasil ou não. Mas, tipo assim, a menininha assim, tipo, vestida de zumbi, tipo, como se estivesse comendo as tripas do pai. É coisa terrível, assim. E vamos dizer assim, eles ali, né, sem entendimento, eles estão fazendo o quê? Eles já estão, assim, abrindo portas espirituais terríveis né, na vida da criança, né, na vida deles, enfim. Né, já colocando coisas, assim, terríveis dentro da casa. Então, assim, quando você tá ali assistindo filme de terror, você tá, além de você tá, tipo assim, por exemplo, teu filho tá ali junto, você tá acostumando ele com esse ambiente, com essa coisa do ocultismo. Então, quando ele tiver, ele vai procurar, ele vai atrás, porque o ocultismo é algo interessante para a pessoa. Ela vai querer procurar, ela vai querer pesquisar, ela vai lá ficar entrando em sites. A gente fazia isso, vocês provavelmente faziam isso. Mas o que? Você está abrindo porta para demônios entrarem ali, porque esses filmes carregam um ambiente espiritual. O que a gente tem que pensar é que tudo existe um ambiente gerado, vamos por assim. Né? Tudo que, por exemplo, aqui, nós estamos fazendo agora isso, né? Nós estamos fazendo uma live. Existe um ambiente gerado para isso, né? Então vamos supor, tudo que é feito, né? Tudo que nós fazemos gera um ambiente. Então vamos supor, você tá ali, né? Além das coisas, né, que são feitas e tudo mais, que a gente não sabe, porque existem de fato filmes, existe novela, que existem sim consagrações que são feitas muito específicas, né? Tem coisas que são feitas envolvendo rituais de satanismo. Ninguém fala a respeito disso, quase ninguém fala, né? Vamos dizer assim, mas isso é uma verdade. Existem realmente coisas que são feitas, né? Existem coisas de pactos que são feitos, então vamos supor assim, existem coisas pesadas ali, então isso gera um ambiente. E esse ambiente, ele vai ser passado para você. Então, muitas vezes a gente tá ali, a gente sente aquela questão ali, você tá ali, de repente você sente a opressão,
né? Você sente aquela coisa, é uma movimentação espiritual. E não é uma movimentação espiritual de anjos, né? É uma movimentação espiritual do quê? De demônios, que eles estão ali, de fato, no ambiente. Então, vamos dizer assim, eu lembro que até, igual assim, já aconteceu de eu chegar e falar, né, pra gente, de menina vir pra mim e perguntar assim, Mari, o que você pensa sobre tal coisa? Eu lembro que tinha uma guria que ela gostava muito de assistir algumas novelas, e novela, né, é aquela coisa, muita coisa assim envolvendo sensualidade, né, coisas desse tipo. E eu lembro que eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu não assisto e eu não aconselho você a assistir. E ela falou assim, poxa Mari, mas eu não vou poder nem assistir uma novela? Eu falei assim, olha, eu não te aconselho. Eu quero que você pense comigo o seguinte, quem tá sentado do seu lado na hora que você tá ali, que tá passando ali umas coisas meio estranhas e tudo mais, você acha que Jesus tá sentado com você nesse momento assistindo, enquanto tá ali rolando ali umas cenas picantes, essas coisas? Novela é cheia de coisa para tentar trazer coisas que de fato vão totalmente contra os nossos valores e princípios cristãos. E eu falei pra ela, você acha que Jesus tá com você do seu lado assistindo, ou você acha que tem um demônio do seu lado? E ela ficou me olhando assustada, e ela falou, nossa Mari, que exagero. Depois, o que aconteceu? Ela precisou ter uma experiência com o demônio para que ela viesse realmente a entender aquilo que eu estava falando. E depois ela veio e me contou, Mari, eu estava assistindo novela, eu fui contra aquilo que você falou, eu achei que você estava sendo chata, religiosa, que você estava passando dos limites, que aquilo não fazia sentido o que você estava falando. E no momento, quando eu estava assistindo a novela, eu senti uma opressão do meu lado e eu vi o sofá afundar, como se alguém sentasse do meu lado e tinha uma opressão demoníaca. E o meu filho começou a ficar muito agitado, ela falou assim, ele começou a chorar muito, e eu percebi. Então, o que aconteceu? Né, Deus mostrou pra ela, e ela veio falar pra mim. Então, pra vocês verem como isso é pesado, né? É forte, vamos dizer assim, não é brincadeira, sabe? Isso falando, né, igual você falou da novela em si, né, mas, por exemplo, o filme de terror, gente. Você vai pegar ali histórias do filme de terror, da filmagem. Ali, por exemplo, O Exorcista. O Exorcista foi um filme que morreu um monte de gente durante o filme. Pessoal da filmagem, morreu um monte de gente durante a filmagem. Porque é um filme consagrado, o demônio, ele tá ali, entende? Por exemplo, o filme lá, O Exorcismo de Emily Rose. É um filme bem pesado, Chamado. Sabe, são filmes que você tá abrindo. Nós gostávamos antes desse tipo de filme. Não foi fácil, eu não vou mentir pra vocês. No começo, eu me lembro quando Deus pediu pra mim as coisas, eu lembro assim que pra mim foi bem difícil. No começo, assim, eu fiquei meio assim. Só que eu pensei, não, beleza. Mas assim, não, né, tem coisa assim que não é fácil. Eu confesso pra vocês que tem coisa assim que às vezes eu vejo que tem pessoas que falam que não tem nada a ver, não vou ficar citando aqui nomes do que, mas eu particularmente eu sinto o ambiente, é muito difícil pra mim, por exemplo, mesmo coisas que, digamos assim, que pra muita gente não tem nada a ver, eu sinto o ambiente, e aquilo me incomoda, sabe? Não, meu espírito, ele, entende? Então assim, é difícil. E aquele ponto, né, você... Meu Deus. Tipo, peraí. Movimentação. O cachorro percebe, né? Interessante. Por exemplo, tipo, tu prefere você ficar assistindo filme de terror e, tipo assim, teu filho ficar ali sofrendo ataque de noite, ficar, tipo assim, sendo perturbado, ou, tipo assim, tu só parar de assistir, né? Felizmente, tipo assim, a gente acaba tendo que ter um posicionamento nisso, entende, gente? Foi? Eu não tô aqui do lado da porta. Calma. E a Radassa? Porque, tipo, não é fácil. Tipo, não é fácil e não é brincadeira também, tudo isso. E aí, o que eu ia falar? Deixa eu só ver aqui os comentários. Pausei um pouquinho. Só um pouquinho, gente.